Olha aí, estamos por aqui mais uma vez e continuamos falando da matemática financeira, né? E hoje temos para hoje? Ontem, na outra aula, nós falamos sobre juros simples, certo? E na paródia ficou faltando um pedaço da música, porque esse pedaço é de juro composto. E a gente completa na aula de hoje, então? Juro composto. Isso mesmo. E aí a gente falou que o juro simples, pelo próprio nome, como já diz, né, era algo mais simples de resolver e também não era acumulado aquele valor, né? Então, assim, sempre o valor que vai acrescentando é sempre o mesmo, né? Agora, no juro composto muda um pouco, né? Então, por quê? Porque o valor agregado vai sempre se referir ao que aconteceu ao período anterior. Isso. Né? Então, essa vai ser a diferença e vocês vão entender junto com a gente certinho na aula de hoje. Vamos lá? Então, aula de número 32, vem com a gente! Matemática financeira na sua terceira parte. Aí o aluno fala, mas já a terceira parte na primeira parte nós falamos de porcentagem, na segunda parte nós falamos de juros simples e hoje vamos falar do nosso querido juro composto. Esse aqui. E também vamos mexer com aplicações na resolução de alguns problemas. Beleza! E vamos falar aqui, conversar um pouquinho com eles aqui, ó. Essa imagem define bem direitinho, né? Porque o juro composto, ele é algo que vai bem mais rápido, né? Isso. Em questão de valores, assim, ele aumenta, assim, com uma proporção bem mais rápida do que o juro simples. Então, assim, se a gente for investir e aplicar ou emprestar dinheiro a juro composto, a gente vai ter um ganho sempre maior do que no juro simples, certo? Então esses degraus aqui, né, vamos dizer assim, essa escada aqui representa muito bem como que funciona, Isso, não é verdade? Verdade. Beleza, então? Então, falando um pouquinho mais de juro composto, ele tem um trocadilho, né, que as pessoas falam, né, mesmo, professor Maurício? Isso, diz que ele é tem um nome, fugiu o nome agora, mas é porque, o que acontece com ele? Eu vou falando agora, talvez o nome surja. Juro sobre juro. Juro sobre juros. Esse é o... O que vai acontecer? O apelido. Juro composto é o famoso juros sobre juros, né? É mais ou menos como se nós mudássemos do tempo em que era tudo com papel, em que eu ia no mercadinho comprar alguma coisa e comprava fiado, anotava no caderninho, né? Ia no banco fazer a aplicação, anotava na caderneta. Agora é tudo computadorizado. Agora cai no computador e o computador faz o quê? Opa, eu peguei R$1.000, é 1% ao mês. No primeiro mês, eu estou devendo R$1.000 mais 1%. No segundo mês, os juros vai ser calculado sobre tudo isso que eu estou devendo. Ele não vai pensar só assim, ele pegou R$1.000, então eu vou cobrar só R$1.000, igual no Simples. Não. Vai acumulando, acumulando. É juro sobre juro. É a famosa bola de neve, vai aumentando, aumentando, aumentando. É verdade. Para quem recebe, muito bom. Para quem paga, muito cuidado, né? Então a gente tem que ter esse discernimento aí, tá beleza? Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais? Fique ligado aos detalhes. A gente vai direto aos macetes, como sempre. E eu nem vou perder tempo. Isso mesmo, vamos direto ao que importa. E a gente não para de falar dele, né? Não dá para desligar. Fique ligado, é hora de mais estudos. Mas assim, fica a pergunta que não quer calar, né? O que são mesmo, então, esses juros compostos, né? A gente deu uma fala aqui com eles, né? Mostrou algumas coisas, conversamos um pouco, mas, de fato, a gente precisa definir. Então, vamos à definição de juro composto. Juro composto são os famosos juros sobre juros. Isto é, são aplicados sobre o montante do mês anterior. Olha só o que acontece. No juro simples, nós fazíamos a aplicação em cima do capital. Nós calculávamos a porcentagem do capital e esse capital, esse valor calculado, ia crescendo mês após mês, mas sempre em cima do capital inicial. Agora, o nosso juro vai ser calculado mês a mês, ou seja, eu vou calculando o primeiro mês, faço o meu montante, e aqui vem a palavrinha-chave, olha só, faço o meu montante,
E aí esse valor vai aumentando para o próximo mês. Sempre em cima do montante, não mais em cima do capital inicial. Beleza. Então vamos a um exemplo simples, né? Eu, professora Lucy, empresto R$3.000 para o professor Maurício, beleza? Beleza. E que vai me pagar juros compostos de 3% ao mês. Nossa. A pergunta é, olha, eu já tô, essas asinhas são, eu já pensando no tlim-tlim. Qual será o montante após 6 meses? Então, ó, agora foi feito um empréstimo aqui, claro que, né, eu emprestei porque eu sou mais inteligente, eu quero emprestar dinheiro. E o professor Maurício, R$3.000, 3% ao mês? Isso. E aí a pergunta é, qual será o montante? Então, quanto que eu vou receber de volta quando ele for me pagar 6 meses depois? O que vocês acham? Lá no Juros Simples... Era só calcular 3% de 2.000, multiplicar por 6. Quer dizer, ia ficar 3%, corta 2 zeros, vai ficar 3 vezes 30, 90. Vezes 6, 9 vezes 6, 54, 540. Pronto, o Juros Simples, eu ia receber 3.540. Isso. Ah, rapidinho a gente faz o Juros Simples, né? Jogo rápido porque se calcula a porcentagem e multiplica pelos meses. Calcula a porcentagem e multiplica pelos meses. A taxa vezes o tempo. Isso. E pronto, né? E claro, agora no juro composto vai ficar um pouquinho diferente. Então vamos ver, ó, gente, vamos gravar esse valor? 3.540 se fosse a... Simples. A juros simples. Vamos ver a juro composto como que isso vai acontecer. Olha lá na telinha, então. Funciona assim. Os R$3.000 iniciais serão devolvidos no final do primeiro mês como R$3.090. Ah, sim, porque são os 3%, 3%. né? Então, até aqui normal, como se fosse simples e composto. Aí a gente vai, normal. 3.000, né? Se a gente mudar a vírgula é o 10%, que é 300. 1% é 30. Isso. 2% 60. 3% 90. Então, no final do primeiro mês... É R$90 a mais o professor Maurício está me devendo, tem que pagar 3.090. Só que não é um mês só, né? São 6 meses, né? Então, depois, os 3% de juros agora serão cobrados em cima do 3.090 e não sobre os 3.000 iniciais, tá? Muita calma nessa hora, muito cuidado, porque acontece dessa forma, certo? Certo. Beleza? Beleza. Pra frente, pro alto, vamos lá, então. No final do segundo mês, você terá um valor de R$3.182,70. Ah, porque agora já é com base nesse aqui, né? Então, olha lá, 10%, 1% é 30,9, né? R$30,90. Aí eu tenho que multiplicar isso por 3 e somar agora com os 3.090, que é o que vai dar aqui R$3.182,70. Beleza. Olha lá, isso no final do segundo mês, né? E assim por diante. Então, no final dos 6 meses, R$3.582,16. Olha aí que legal, né? 540, né? Aqui a diferença não foi tanta, por quê? Porque o percentual cobrado foi pouco, 3%, né? Um percentual até relativamente pequeno, e também o tempo foi curto, a gente pensou só em 6 meses. Né? Então, por isso que o resultado aí não teve muita diferença do juro simples, 3.540, para o juro composto, 3.582,16. Mas se a gente fizer um período mais longo, um percentual mais alto, gente, é a discrepância aí de diferença, né? Para o do juro simples para o juro composto. Então é por isso que as financeiras e os bancos, quando vão te emprestar um dinheiro, eles não querem te emprestar em pouco tempo. Eles já sugerem 36 meses, 72 meses, 120 meses, porque quanto mais tempo, mais valor você fica devendo. É verdade. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com tudo isso, porque para quem financia, né, casa, para quem financia terreno, quem financia carro, moto, né? A gente já falou aqui que vocês estão já bem crescidinhos, terceirão, né? Já estão aí alguns maiores de 18 e já querendo adquirir, muitos já trabalham, né? Então, adquirir os seus próprios bens, né? Então, muita calma nessa hora, na hora dos financiamentos. Muitas das vezes, compra-se um carro, paga-se 2. Então, geralmente financiado, se for no valor de 100% ou com pequena entrada, é isso. Então, o ideal sempre é o quê? Quer financiar 50% de entrada e chega lá e fala, parcela para mim só em 36 meses. Ou pergunta
tem algum tipo de parcelamento em que não tenha juros? Porque geralmente com a metade do preço do automóvel ou do imóvel, eles te dão a possibilidade de financiar em menos vezes sem juros. Por quê? Porque você já amortizou 50% do valor do carro. Né? Olha aí, viram a diferença? Uhum. Então agora é o famoso juros sobre juro. Então sempre a gente vai fazer com relação ao valor que deu no mês anterior. Beleza. Tá? Não faz lá do mês dos 3.000 iniciais, como a gente fazia no Simples, tá? E claro que isso tem uma equação, tem uma maneira, né, tradicional de resolver e a gente vai mostrar para vocês. Olha lá então, falando um pouquinho mais, colocando numa tabela o que foi falado, olha que bacana, né? Olha aqui, ó, primeiro mês, 3.000, que foi o valor inicial mesmo, né? No 0 mês, na verdade, isso. né? 0 mês. Mês depois, 3%, 3.090. 2 meses depois, 3%. 3 meses depois, olha só como que vai aumentando, olha como que vai aumentando. Isso tudo porque nós temos o juros sobre juros, ou seja, o que rendeu de juros no primeiro mês também entra para ser contabilizado no segundo mês. Uhum. Legal, a gente consegue visualizar bem bacaninha assim numa tabela, né? A tabela mostra com clareza o que foi acontecendo, sempre com relação ao valor do mês anterior, tá? Beleza? Beleza. Vamos lá então. Beleza, beleza. Podemos ir direto para a fórmula então agora, né, professor Maurício? Eita, essa fórmula aqui... Ixi, o T ficou bem pequenininho ali, mas é o tempo elevado, tá? O tempo a gente tem lá... Ajusta agora esse Tzinho aqui. Vamos. Ele fica bem aqui, né? Oxi. Essa minha caneta está desalinhada. De novo. Canetinha preta aqui, ó. Esse é o Tzinho bem ali. Então, ei, mas eu lembro desse negócio aqui, professora. Eu lembro desse 1 mais I. Eu lembro disso aqui. Não é aquele lá que soma na porcentagem? Ah, é fator de aumento, né? É o fator de aumento? Fator de aumento. Então, para o cálculo do juro composto, interessante que a gente já de cara ganha com montante, né? A gente já tem o Mzinho ali do lado de cada igualdade, então a gente de cara já tem um montante. Isso vai ser igual a um capital vezes 1 mais I, ou seja, 1 mais a taxa, que é o fator de aumento, elevado ao tempo. Então vou ter que lembrar de potência agora? Agora sim. Vamos colocar na prática? Vamos. Então o montante vai ser o quê? Tá querendo fazer com relação ao anterior ali, pra gente ver se deu o mesmo resultado? Então é 3.000, né? Não é 300. É 3.000. Uhum. Vamos corrigir aqui, por favor? Então todo mundo fica ligado aqui, é 3.000, tá? 3.000, 3.000, 3.000. Aí vezes, 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 vezes. 3.000 é o capital inicial, que a professora Lúcia emprestou. Maurício, fui eu que emprestei, eu sei bem quanto é que foi, quanto é que valeu. O capital é 3.000. 1 mais o I. O I é a taxa, né? E aqui é uma outra coisa interessante, né? A taxa não é 3%? Isso. Que é o mesmo que 3 por 100? Que é o mesmo que 0,03. Então, a gente pode ter a taxa em porcentagem tradicional, em fração ou em decimal. Para o cálculo do juro composto, o mais interessante é a gente usar o decimal, tá? Então, fique atento aí ao detalhe, porque lá no juro simples a gente usava a fração, tá? Outra coisa, a gente de cara já recebe um montante. Lá no juro simples era J igual a CIT. Então, a gente tinha já um resultado dos juros, né? E aqui não, capital vezes a taxa vezes o tempo, mas aí a gente já recebe o montante e não o juro, tá bom? Beleza. Continuando então, temos, né? Vou pegar um vermelhinho, 3.000 vezes 1 mais 0,03. 1 mais 0,03 é quanto? 1,03. Elevado ao tempo, que é 6 meses, tá? Geralmente, esse valor aqui, essa potência aqui, é dada no problema. Use 1,03 elevado a 6, 1, parará, 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 tá? Por conta que é um cálculo bem grande para se fazer manual, tá bom? Multiplicando 3.000 por aquele valor ali, chegamos ao valor final aí, que é o mesmo da tabela, o mesmo que a gente fez ali mês a mês.
Beleza. Bom? Então, as diferenças entre o juro simples e o juro composto estão sendo mostradas aqui. Então, já anota a equação, a gente vai até mostrá-la de novo, mas já pode anotar a equação. Equação do juro composto. Na aula anterior você anotou J igual a CIT, não foi? J igual a CIT. Foi a equação dada para o juro simples. Agora vamos para a equação do juro composto, né? O que é? A equação do juro composto é M é igual a C, que é o capital, vezes 1 mais I elevado ao tempo. Tá? Então quer dizer que eu lembro da potência lá que repetia o número, né, o número de vezes que tinha. Então aqui se eu elevei a 6, quer dizer que eu tenho o meu fator de aumento 6 vezes? É 100% vezes a taxa, 100% vezes a taxa? Isso então mesmo. Essa é a diferença lá do simples, porque no simples é só a taxa 6 vezes. Vezes o tempo. Aqui é elevado ao tempo. Aqui está elevado, quer dizer, a taxa vezes a taxa vezes a taxa. E o legal, então, que no juro composto, no final, a gente já chega no montante. A gente não chega no juro, a gente chega no montante. Ah, mas se eu quiser o juro, diminui o juro aqui, 3.582,16 menos o capital. Não iniciou o empréstimo aqui da professora Lúcia, professor Maurício com 3 mil? Então, o que eu estou recebendo de juro? Ou melhor, o que ele está me pagando de juro? R$ 582,16. É a diferença, simples assim. Tá? Claro que isso a gente vai, a partir do momento que a gente vai praticando, fazendo mais atividades, mais exercícios, a gente vai chegando a algumas conclusões aí. No Enem, né, a gente já falou na aula anterior que essas palavrinhas podem ter outras definições aí, né, outros nomezinhos, tipo juros, pode ser chamado de rendimento, então se você vê isso aí, você não se assusta, tá? E uma novidade é que no Enem, quando ele cobra, por exemplo, questão de juro composto, às vezes ele pede tempo. E aí, para resolver, nós vamos precisar de uma aula... Às vezes ele pede tempo ou perde tempo? Pede o tempo. Tá. E aí, eu entendi, perde tempo. Não, ele pede o tempo. E aí, nós vamos precisar de uma regrinha que nós estudamos lá no primeiro ano. Você consegue lembrar, mais ou menos? Se não, não se preocupe, porque nós reservamos uma aula da unidade 3 para relembrar esse conteúdo, que é logaritmo e exponencial. Porque se a equação tem uma letra no expoente, significa que a equação do juro composto, do montante, é uma equação exponencial, porque tem um expoente. Então, nós temos uma aula específica. Então, talvez, eu acredito que nessa aula aqui nós não vamos cobrar tempo, até porque tem uma aula específica para trabalharmos logaritmo. E nessa aula vai ter de novo juro composto, isso mesmo, usando logaritmo. Vamos avante então, para frente, para o alto, olha lá como que funciona. Então, relembrando com vocês, juro envolve todas essas situações, né? É a capital, é taxa e tempo. O juro simples, ele já é essa equaçãozinha aí, J igual a CIT. O juro composto envolve agora, o juro simples é isso, né? J igual a CIT, né? Fica por aqui, a equação do juro simples. O juro composto, aí ele já nos traz o montante já direitinho, né? Então, claro que a gente vai fazer atividade com vocês e isso é que vai tornar mais específico o aprendizado. Já falamos que temos 2 sistemas, né? Então, isso aí já foi falado bastante. Paraná, vamos lá. Hora de praticar. Exemplo de número 1. E olha, como foi dito, ele vai dar essa informação. Seja no Enem, seja numa avaliação externa. Qual o montante produzido por um capital de R$ 4.000 aplicado a juro composto de 1% ao mês durante um ano? Qual o montante produzido por um capital de R$ 4.000 aplicado a juro composto de 1% ao mês durante um ano? Então, a primeira coisa aqui é anotarmos essas informações. Quais informações nós precisamos? Bom, como ele disse que é um sistema de juro composto, nós temos na fórmula montante, capital, taxa e tempo. Nós temos montante, capital, taxa e tempo. Então, nós temos que procurar essas informações. Como ele está perguntando qual é o montante, quer dizer que ele vai ter que me dar o capital, a taxa e o tempo. Lembrando ainda também do juro simples, que foi falado na aula, que quando eu for usar taxa e tempo, eles precisam estar com a mesma unidade de medida.
Beleza, vamos lá então. Então a gente já sabe que é M igual a C vezes 1 mais I elevado a T, né? Olha lá aqui a nossa equação. O que a gente vai pegar? A gente vai, vamos anotar os dados e aí a gente vai fazendo, né? Qual montante? Então eu tô querendo saber o M, né? Ah, peraí, vamos melhorar aqui. Qual montante? Tá? Capital, 4.000. Anotando os dados, tá? Aplicado a juro composto, já sei, de 1% ao mês. Então, meu I é 1%. Sabendo que aqui o ideal é a gente usar em decimal. Então 0,01, tá? Durante um ano. Ah, legal. Só que o percentual, a taxa tá ao mês. Então, o tempo, um ano, não me serve, né? Lembra o que eu tenho que fazer? Transformar de ano para meses, então 12 meses. Aí agora sim, agora eu consigo ter propriedade para resolver tudo. Então vamos lá, montante vai ser o capital, 4.000, vezes 1 mais I, 1 mais 0,01, elevado a um tempo que é 12. Olha que legal, né? Vocês viram que já está mais ou menos se formando algo parecido com o que está aqui. Né? Ele já está indicando que a gente vai usar aquilo que está ali, ó. Não é à toa quando ele diz use tal, tal, tal. Ele dá essa informação que é para a gente fazer uso mesmo. Então vamos lá, 4.000 vezes, né? 1 mais 0,01, 1,01 elevado a 12, já ficou na mesma composição que está aqui. Então a gente já sabe que tem que usar 1,13, né? Montante vai ser igual, então, a 4.000 vezes quem? 1,13. E aí, 1,13 vezes 4.000? Bom, dá para correr com a vírgula para lá duas casas, né? Fica 40 vezes 113. Ah, sim, a gente pode fazer esses recursos, né? Ou então multiplicar 113 vezes 4 e depois trabalhar com a questão das vírgulas, né? Também. Vai dar quanto aí, então? 452. 113 vezes 4. 452 exatos? Exatos. Beleza. Então, esse é o montante. Mas aqui eu fiz só 113 vezes 4. Agora tem que fazer, botar os 3 zeros e tirar 2 vírgulas. Querendo já a resposta final aqui para facilitar. Nem raciocinei que 1 vezes 4.000 é 4.000, né? Então, 1,13 vezes 4.000, com certeza é 4.000 e pouquinho. 4.520. 4.520. Fiz só no automático aqui, não parei para pensar. Então, você sabe, né? Se for uma questão de alternativa lá, você vai lá e já vai ver, né? É 1,13. Então, 1 vezes 4.000 já é o 4.000. O 0,13 vezes 4.000 que vai render o restinho ali. Então, é isso. Que são os juros, na verdade, né? 520 é o juro. Porque aplicado, emprestado, produzido, investido, o capital foi 4.000. Se o resultado foi 4.520, 520 é os juros gerado. Vocês viram que não é difícil? Olha só como é fácil, né? A gente, por mais que tenha ali um expoente, um valor bem grande, né? 12 no expoente, mas é a leitura, anota os dados, tira as informações do problema e partiu a aplicação na equação, né? Aquele use 1,01 elevado a 12 já é o direcionamento para a gente fazer uso em seguida aqui na sequência, tá? Isso. Então, é bem assim. Aí eles podem pensar assim, mas aí fica muito fácil que vocês colocam isso na aula, no exercício, mas e na prova? Na prova vai ter. Por quê? Vai ter. Porque toda avaliação externa que cobra a questão dessa, Enem, Saeb, Prova Brasil, concurso, vestibular, elas sabem que é meio que trabalhoso ou mesmo complicado para um aluno calcular 1,01 elevado a 12. Aqui está uma aproximação, mas na verdade, se eu tenho duas casas decimais e o expoente é 12, eu vou ter na resposta 24 casas decimais, porque eu tenho 1,01 vezes 1,01. 2 casas decimais em cada um vai dar 4. Peguei agora os dois números que tem 4, vai dar 8. Então vai dar 24 casas decimais. É desumano fazer isso com o aluno. Na calculadora vai, mas na hora da prova não dá. Então essa informação vai estar na prova. Cabe ao aluno a destreza de falar assim, opa, isso aqui é 1,01, é o fator de aumento. 12 meses é o expoente. Substitui, já achou.
Isso mesmo. Vamos fazer mais exemplo? Vamos, Quanto mais a gente um. pratica, mais a gente aprende. Exemplo de número 2 na telinha, olha lá. E já vem indicação aqui. Use 1,015 elevado a 3, 1,04. Então, provavelmente, certeza, inclusive, vamos usar essa informação. Isso. Né? Aqui não veio a equação, mas a gente vai colocar. Então, vamos lá. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Isso aí vai ficando automático para vocês depois, tá? Vamos lá? Calcule o montante de um capital de R$12.000 aplicado durante 3 anos em um banco que paga, no regime de juro composto, uma taxa de 1,5% ao ano. E aqui tenho certeza que o grande pulo é o aluno ficar atento a um detalhe. A taxa e o tempo precisam estar com a mesma unidade de medida, que acontece aqui, porque ele falou 3 anos em um banco que paga 1,5 ao ano. Então, se o aluno vai muito ali avoado e fala assim, bom, 3 anos a 36 meses, aí ele pode se atrapalhar. Mas se ele prestar bem atenção, o que está acontecendo aqui? Olha aqui o expoente. Use tal elevado a 3. Então, ele já está direcionando a usar esse 3 aqui, dos 3 anos. Até porque a taxa está em ano também, né? Então, calcule o montante. Quem é o capital? 12.000. Vezes 1 mais I, quem é I? 0,015. Elevado a um tempo que é de 3. Como assim 0,015? Porque 1,5% é 1,5 sobre 100, que é o mesmo que 0,015. Beleza? Beleza. Nossa, feio aquele 15 ali, mas a gente arruma. Tá? Então, isso que é importante, né? Essa transformação de porcentagem para fração para decimal. A gente vai precisar disso. Montante é igual a 12.000 vezes 1,015 elevado a 3. Chegamos agora no perfil do que temos aqui, né? Então, olha lá, quando a gente percebe aqui, ó, é o mesmo perfil. Então, agora a gente vai fazer o que ele está pedindo para a gente usar aquela informação. 12.000 vezes 1,04. Então, vamos lá, quanto que vai dar? Vai dar 12.000 e alguma coisa, né? Porque 12.004 de 12.000 vezes 1,04, 12.480. 480, que é o juro é o 480, né? Isso. Porque o capital inicial foi os 12.000. O que sobra é o juro. Mas ele está pedindo montante, então pronto. É quase que o rendimento da poupança, né? Uhum. Só que aqui ainda está bem menor, porque é 1,05 ao ano. Bora ver? Legal, né? Mais um? Mais um. Temos mais 2 ainda, né? Então vamos lá. Agora a pergunta é... Calcule os juros de um capital... Calcule o juro, então já vamos lá. De um capital de R$ 1.200 aplicado durante 8 meses em um banco que paga no regime de juro composto uma taxa de 2% ao mês. Então, o professor Maurício vai lendo, eu já estou montando aí. Só que agora ele quer o J, né? Beleza, Isso. Mas de toda forma a nossa equação é do montante e depois a gente desconta, né? Montante vai ser quem? Olha aqui, ele já tem uma indicação de uso aqui. O montante é o capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Quem é o montante? O capital, que é 1.200, vezes 1 mais 0,02 elevado ao tempo, que é 8 meses, tá? Meses e taxa tá igual? Mesma unidade, tudo em mês? Beleza. Montante vai ser igual a 1.200 vezes 1,02 elevado a 8, que ele já me deu a resposta aqui. Então, montante vai ser 1.200 vezes 1,17. Temos como resposta 1.200 vezes 1,17. Quanto que vai dar, então? 1.200 vezes 1,17. E depois a gente vai descontar do capital inicial, que é o 1.200, e isso vai ser o juro gerado, que é o que ele pediu, né? Então, 1.200 vezes 1,17... 1.404. 1.404. Ops. Uai.
1.404. Como ele quer o juro, aí a gente já sabe, né? Que o juro vai ser os 1.404 menos os 1.200. Ou seja, o juro é de R$ 204. Certo? Certinho. Beleza? Boa. Beleza. Essa, né? Essa aqui já queria o juro, então a gente tem que ficar ligado no que o exercício tá pedindo. Beleza. Mais uma? Mais uma. Vamos lá, anotem, tira foto, pausa o vídeo, faz o que for preciso aí para vocês terem essas informações nos cadernos e ficar mais fácil depois para os estudos, tá? Bora ver então o exemplo de número 4 e agora, o que é? Montante novamente? Calcule o montante. Então bora ver. De um capital de R$ 1.800 aplicado durante 10 meses em um banco que paga no regime de juro composto uma taxa de 3% ao mês. 3% ao mês, 0,03. Eu acho que fica bem simples, né? Por causa desse use. Ele já sugere ali já o que vai usar. Já dá indicação, a orientação, né? Isso mesmo. Então vamos lá para o nosso montante. É igual. Tá vendo que a gente já fez 4 exemplos e já tá meio no automático? Capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Montante vai ser o capital 1.800 vezes a taxa, que é 0,03, elevado a um tempo de 10 meses, né? Então, o montante vai ser 1.800 vezes 1,03 elevado a 10, que já é essa informação aqui que eu vou precisar usar aqui. Então, o montante vai ser igual a 1.800 vezes o resultado que foi dado aqui, ó. 1,34. E agora basta a gente multiplicar, tá? 1.800 vezes 1,34. 2.412. 2.412. Não pediu o juro, mas se pedisse, né, é a diferença que temos aí do 2.412 menos 1.800. 612. Olha só que interessante, esse aqui, o capital é menor. Mas como a taxa é maior, deu um juros bem maior, né? 612. E aí, acho que fecha, porque eu acredito que essa parte da matemática financeira é a parte em que nós temos a fórmula, nós temos o entendimento do que é e as diferenças. Juros simples, você tem o capital, a taxa e o tempo. Rende-se uma taxa e essa taxa vai ser multiplicada pelos meses que ficou aplicado. Esse é simples. O composto, você tem um capital, no primeiro mês rende um juro, agrega o capital. No segundo mês, esse valor gerado, esse montante, vai ser substituído e vai entrar no lugar do capital. Aí gera outro montante, que entra no lugar do capital. Quer dizer, é uma potência, vai potencializando, vai aumentando de maneira sucessiva. Legal, é uma potência, vai potencializando. A gente fez um exemplo, né, no Surgir, que foi o empréstimo meu para você, Isso. Né? E depois a gente fez 4 aí, manuscrito, escrevendo, anotando junto com vocês. Eu acho que a gente ganha muito fazendo assim, né? A mão mesmo, a punho, escrevendo, e vocês vendo a construção da resolução. Eu acho que o aprendizado é bem mais significativo, né? Agora vale vocês também colocarem aí a mão na massa, passar para o caderno, refazer, que aí com certeza o aprendizado é maior ainda. Beleza? Beleza. Vamos de Brincando com os Números? Vamos lá? Perguntinha do Brincando com os Números olha lá, tá lançado o desafio. Em que vaga o carro está estacionado? Peraí, ali tem 16... 6... 68... 88... Aí tem um carro na vaga X e tem um 98. Ixi, mas não tem um padrão. Ou tem? Tem ou não tem? Não tem um padrão, né? Em que vaga o carro está estacionado? Se fosse encontre o X, tava fácil, né? Porque tá na frente do carro. Tá na frente do carro. Ó, que o X tá aqui, mas ele quer a vaga. Né? Mas não tem um padrão, porque ó, 16 uma cai sequência por 16 por 6 por 68. E aí, quem consegue desvendar o mistério da vaga do carro? Calma. Ó, daqui pra cá aumentou 20. Daqui pra cá aumentou 10. Então aqui deve ser mais 5. Deve ser 93. Tá tentando achar uma lógica, um padrão. Né? Ei, lembra da nossa paródia?
Yupi! Bora cantar mais um pouquinho? De novo, só que agora fazendo a paródia completa, né? Eu acho que a gente pode agora completar, não podemos? Nós paramos onde mesmo? Foi? A gente J igual a CT. E o juro simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. Agora, falando de juro simples e juro composto, a gente consegue fazer a música por completo. Bora lá? Vamos junto aqui? Então fica por aqui junto com a gente. Letra na tela aqui e a gente canta com vocês. Vamos lá? Vamos. Vamos ficar por aqui mesmo? Vamos lá. 1, 2, 3, valendo! Juro simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Juro simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Tá vendo aí? J igual a CT. E o juro simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. Agora, já falei pros alunos que não terminou. Juro composto era simples e agora acumulou. Uou! Mas montante ainda é um pouco diferente. Capital mais o juro vai ficar na minha mente. Pra memorizar isso pra sempre, juro simples é assim. Capital, taxa e tempo, a matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Juro simples é assim. Capital, taxa e tempo. Isso serve pros dois. Beleza. Mas o juro simples é fácil de calcular. É fácil. Porque J igual a CT. Perfeito. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Mas já falei para os alunos que não terminou. O juro composto, ele era simples, mas acumulou. Mês após mês, vai acumulando, vai acumulando. Isso. E o montante, professor Maurício, ainda é um pouco diferente. É o capital mais o juro vai ficar na minha mente, na sua, na de todo mundo. Para memorizar isso para sempre. Então, agora a galera não esquece mais. Eu quero ver eles na prova, né? Só não pode falar, soltar a letra, né? tá? Por favor. Mas beleza, valeu, gente? Bem legal, né? A gente completa agora a nossa paródia e aí fala de juros e a gente consegue aí assimilar o assunto com o conteúdo dentro da música, né? Então isso é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham memorizado. Eu quero ver os professores presenciais fazendo uns videozinhos aí, da galera cantando e enviando pra gente aí o feedback da nossa paródia em sala de aula. Que é isso, o nosso objetivo é esse, né? É ver eles cantando e aprendendo. Né? Beleza? Finalizando nossa aula, mas daqui a pouquinho a gente vem com a revisão, mais com as atividades de sala, solução e tudo mais. E ainda continuamos procurando a vaga no carro. Que vaga que aquele carro está estacionado? 93. Eu acho. Beleza, vamos ver, vamos conferir. Até já, já a gente está de volta.